Sim, diga: Senhor Jesus, quebra todas as barreiras na minha mente, no meu coração, e que a tua palavra nessa noite possa curar todas as feridas na minha alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, amados. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem, irmãos, é o poder do perdão. Podem se sentar. É o poder do perdão. A palavra perdão, irmãos, ela é mencionada, Dudu, 365 vezes na Bíblia. Isso significa que para cada dia do ano, pelo menos uma vez ali, eu preciso perdoar alguém. Só que a palavra também vai dizer, quando Pedro pergunta a Jesus sobre perdão, se ele devia perdoar alguém 7 vezes, Jesus diz não apenas 7, mas 70 vezes 7. E aí, amados, tendo isso em vista e olhando a dificuldade que é liberar perdão, hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um evangelho, não digo nós aqui, diga glória a Deus por isso, mas nós temos visto aí afora, amados, um evangelho que exclui, um evangelho que pisa, um evangelho que maltrata, diferente do evangelho de Jesus, que acolhe, que estende a mão e que ama. É totalmente diferente. A gente não pode errar, não pode falhar como se nós fôssemos perfeitos, quando na verdade só existe um perfeito que caminhou sobre a terra. Como é o nome dele? Jesus Cristo. Amém, amados? E perdão, o pastor ele sempre ensina isso aqui. Perdão não é um sentimento. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, sabe por quê, irmãos? Porque se fosse um sentimento, se fosse uma vontade, vamos e convenhamos, tem dias que a gente acorda com vontade de apertar no pescoço de alguém, tem dias que a gente acorda com vontade, Mara, de dar uma voadora, só que aí a gente não pode fazer isso porque perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão. Amém? Diante disso, amados, o Senhor ele tem algumas direções para a gente nessa noite. Antes de entrarmos nessa direção aqui, a palavra do credor compassivo diz assim que o servo de um rei chegou diante dele pedindo, Ítalo, a ele perdão pela sua dívida. E o rei disse que ia vender a sua esposa, os seus filhos e a ele também. Ia vendê-los para que a sua dívida fosse quitada. Só que ele se ajoelha diante do seu senhor, pede perdão a ele, pede que a sua dívida seja revogada, e aquela dívida ela é revogada. E ele é liberado. Só que quando ele sai, ele encontra o seu conservo. E ao encontrar o seu conservo, que lhe devia também, o que é que ele faz? Ele não age com misericórdia. Ele não perdoa a dívida daquele conservo. E a palavra do Senhor no finalzinho dessa passagem diz o seguinte, que se nós não perdoarmos, aquele rapaz ele é levado de volta à presença do seu Senhor. E quando chega ali, o Senhor diz, olha, você vai ser encarcerado, e aí você vai ter que se virar para pagar. Só que já viu alguém encarcerado pagar alguma dívida? Não, né, irmãos? Então a palavra diz o seguinte, que da mesma forma, se nós não perdoarmos uns aos outros, não receberemos também o perdão da parte de Deus. Diga amém. Primeira lição para a gente nessa noite. A falta de perdão pode nos levar à morte, porém o arrependimento nos conduz à salvação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte.
Preste bem atenção, irmãos, no que eu vou dizer. Arrependimento é mudança de direção. A palavra no grego para arrependimento é metanoia. Significa conversão, mudança, tanto espiritual, intelectual, de direção, de atitudes, de temperamento, de caráter. Então, se eu me arrependo de algo, Júlia, eu mudo a minha direção. Missionário Adriano, o que é que você quer dizer? Eu estava indo por um caminho ruim e eu me arrependo daquela atitude que eu estava tendo. Eu peço perdão ao Senhor e eu mudo de direção. Eu não pratico mais aquilo que estava me afastando da presença do Senhor. E aqui, o arrependimento, ele vai nos levar a uma condição de salvação, irmãos. Porque, escute, arrependimento é pré-requisito para perdão de pecados. Quando nós chegamos diante do Senhor, quando nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados, o seu sangue nos purifica e Ele nos perdoa. E nós somos ali limpos no sangue de Jesus. Somos purificados. Só que o remorso, eu digo o seguinte, guarde isso, o remorso é uma porta, pastor, que se abre para que a gente permaneça na prática errada. Então, cuidado, se você está enfrentando alguma situação que você precisa se arrepender, corra depressa para os pés de Jesus. Não permita com que o remorso faça com que uma porta se abra na sua vida para que isso continue acontecendo. Como assim, missionário Adriano? Às vezes eu estou em uma prática e eu oro ao Senhor, Senhor, me liberte disso. E eu digo, se eu for liberto disso, eu não faço mais. E aí eu permaneço até um tempo, mas foi uma atitude de remorso. Eu cheguei ali, pedi ao Senhor que me livrasse e o Senhor me atendeu. E eu fui liberto naquele momento, só que eu não me arrependi. Então a porta, ela ficou aberta. Se a porta está aberta, o inimigo ele tem liberdade. Escute isso que eu vou falar e guarde no seu coração. A gente pode abrir a porta do nosso coração para duas pessoas distintas. Uma pode trazer salvação e a outra pode trazer destruição. Apocalipse 3:20 vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Jesus, ele está batendo na porta do teu coração e ele quer entrar, quer se relacionar com você, quer trazer mudança para a sua vida, quer te perdoar das suas falhas, para que você tenha uma vida plena. Diga amém. Só que de igual forma, irmãos, o inimigo também ele está à espreita, batendo, e se você der ouvidos à voz do inimigo, ele vai entrar e vai trazer destruição. E nós temos a responsabilidade de escolher para quem nós vamos abrir a porta do nosso coração. Você já parou para pensar? Quando alguém chega na nossa casa, pastor e Regiane, se o senhor chegar lá na minha casa 3 horas da manhã, quem é que conhece a voz do pastor Edson? Diga amém. Amém? Se o pastor Edson te chamar na sua casa, você atende? Mas se for alguém estranho? Não, né, irmãos? O pastor falou sobre isso. Qual é a voz que tem nos direcionado? A quem nós temos dado ouvidos? Quem a gente tem escutado? Para quem a gente tem aberto a porta do nosso coração? O que nós temos permitido entrar na nossa vida? Será que isso tem nos aproximado do Senhor ou nos distanciado da presença dEle? Existem pessoas, irmãos, que estão vivendo aprisionados. Existem pessoas que estão com seus casamentos arruinados. Existem pessoas que estão com seus relacionamentos, pai e filhos, destruídos. Existem pessoas que perderam a porta abençoada de emprego por uma única atitude que deveria tomar e não tomou. Liberar perdão. Diante de alguma situação que aconteceu, diante de algum problema que surgiu, e faltou, irmão, a maior característica do cristão. Eu conversava com o pastor hoje e essa palavra me veio ao coração na Santa Ceia. Sabe por quê, irmãos? Na Santa Ceia a gente faz lembrança do quê? Do sacrifício de quem, irmãos? A gente faz menção do sacrifício de Jesus. E Jesus morreu pelo quê, irmãos? Para perdoar os nossos, para que a nossa aliança ela fosse restabelecida com o Pai e por meio desse sacrifício tivéssemos salvação. Então, irmãos, se esse sacrifício me alcançou, se o perdão de Cristo me alcançou, eu também preciso perdoar,
Porque é a condição que o Senhor coloca lá em Mateus 6, 14 e 15. Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não vai perdoar vocês. Então isso é pré-requisito, irmão Roberto, para a gente entrar no céu. Se eu não perdoo, se você me feriu ou eu te feri, em nome de Jesus, meu irmão, me perdoe. E eu te peço perdão nessa noite. Eu acabei de vir de um culto abençoadíssimo agora, na igreja do Santo Antônio. E pastor, como foi lindo, pastor. O que o Senhor falou para mim da atmosfera que o Senhor sentiu. Irmãos, que coisa maravilhosa. Pessoas se derramando na presença do Senhor. Vidas se reconciliando com Jesus. Pessoas que entenderam, irmão Wilma, o que o perdão representa na sua vida. E nós precisamos entender também, nessa noite, não podemos sair daqui da mesma forma. Existem dois personagens, irmãos, que traíram Jesus, que foram considerados como o diabo, Pedro e Judas. Dois discípulos caminharam com Jesus, estavam ali lado a lado com o mestre. Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, e Pedro negou a Jesus, e o próprio Jesus disse, mas Pedro faz como muitos de nós fazemos às vezes: Senhor, ainda hoje, se o Senhor morrer, eu morrerei contigo. Eu estou com o Senhor, e eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Eu não mereço estar na presença do Pai. Sabe, irmãos? E aí, pastor, eu acho muito lindo. Deixa eu descer rapidinho. Deixa eu pular aqui. Quando o Senhor, ele senta. Pastor, me permita, por favor. Fica aí sentadinho. Jesus, pastor, diante de Pedro. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer, irmãos? Que o nosso erro não nos define. O teu erro, a tua falha, ele não define quem você é. Hoje é dia de pedir perdão e de liberar perdão. Hoje é dia de reconectar a nossa aliança com o Pai. Escute, Jesus está aqui nessa noite, irmãos, clamando, pedindo um espaço no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele quer apagar essas feridas. Ele quer curar essas lembranças ruins que muitas vezes ficaram gravadas na sua alma. Escute, o perdão de Jesus, ele tem poder, irmãos, para apagar isso. Sabe, nós lembramos de situações que doem dentro da gente. Pessoas que nos machucaram, pessoas que nos pisaram, que desdenharam da gente. Quantas vezes nos deparamos, Gilmara, com pessoas que desdenham. Ei, você não é capaz, você não vai conseguir. Sabe o que é que você vai ser? Um ninguém. Só que a última palavra na nossa vida, ela não é do homem. A última palavra na nossa vida, ela vem do Senhor. E o Senhor nessa noite está dizendo: meu filho e minha filha, eu te perdoo, eu te curo, eu te liberto, eu te saro, eu te levanto, ainda que você esteja caído. Não é prostrado que o Senhor nos quer ver. O Senhor quer nos ver de pé, firmes na presença dEle. Então, irmão, se alguém te machucou em algum momento da sua caminhada, escute, libere perdão para essa pessoa. Você vai estar tirando um fardo da sua vida. Assim como Jesus um dia, ainda quando éramos pecadores, tirou o fardo do pecado da nossa vida e colocou sobre nós o fardo dele, que é suave e leve. Nós também precisamos liberar perdão, tirar esse fardo, perdoar. Tem pessoas que estão sua vida empacada, não prosperam, não tem um casamento bom, não conseguem uma porta de emprego abençoada. Escute, não é porque você não é capaz, não é porque essa pessoa não é capaz. Às vezes ela tem tudo para dar certo, só falta uma atitudezinha. Sabe o que eu te peço nessa noite? A palavra do Senhor diz que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje você vai trazer à memória aquilo que te traz tristeza, porque o Senhor, ele vai te curar, e aí vai colocar no lugar da tristeza a alegria dele. Amém? Então escute, casamentos, relacionamentos entre pai e filhos, amizades,
Tudo isso pode ser restituído se houver perdão, se o perdão for liberado. Um erro, como eu já falei, não define quem a gente é. Agora, a nossa falta de posicionamento, sim. Errei, missionário Adriano, na minha caminhada. O que é que eu faço agora? Se arrependa, meu irmão. Corre para os pés de Jesus. Clama por Ele. Diz: Senhor, me purifique, me liberte. Sozinho eu não consigo. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Entregue tudo a Ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente chega diante de alguém, pastor, e chega assim e diz: ó, Ítalo, vou conversar com o Ítalo hoje, porque eu quero desabafar. E aí eu chego para Ítalo e eu abro o meu coração, eu rasgo o meu coração, eu falo tudo. E para Deus a gente não fala. Aquele que tem poder e autoridade, às vezes Ítalo, ele vai vir com uma palavra de conforto para mim. Amém. Deus vai levantar pessoas para te direcionar, para dar uma palavra de conforto. Mas tem coisas que é entre você e Deus. Tem coisas que só o Senhor pode curar na sua vida. Eu não posso alcançar, o pastor não pode alcançar, mas a palavra do Senhor pode. E aí nós somos restaurados. E para que a gente possa entender e encerrar essa mensagem, eu amo demais essa passagem. Escute, o terceiro tópico para a gente é o perdão, é uma demonstração de amor. Perdão é uma demonstração de amor. Lucas capítulo 7, versículo 44 ao 50. Olha o que a palavra diz. Vamos ler junto. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque os seus muitos pecados foram. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Amém, irmãos? Escute. Quando eu leio essa passagem, eu me coloco no lugar dessa mulher. Porque eu sou um pecador, sou falho. E às vezes tem pessoas, irmãos, que se colocam na condição de super. Nunca erram, nunca machucam, nunca destroem. Estão aí, errando, machucando e destruindo. Mas aquela mulher entendeu o que ela recebeu. Ah, como é lindo. Ah, como é lindo, irmão, escute. Aquela mulher, ela entregou tudo. Tudo que ela tinha, Dudu. Jesus foi convidado. Eles sabiam o protocolo que deveria seguir, mas não fizeram. Porque para eles, apesar de estarem na presença de Jesus, Jesus não significava nada. Mas aquela mulher sabia quem Jesus era. Você sabe quem Jesus é na sua vida? Você consegue entender a preciosidade do que você recebeu? O amor de Deus em Cristo Jesus, o perdão do Senhor te libertando das amarras do pecado. Aquela mulher entendeu. Ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os seus pés com os seus cabelos e derrama óleo sobre a cabeça, perfume sobre a cabeça de Jesus. Escute, quem tem muito dos seus pecados perdoado e muito ama, entrega tudo ao Senhor. O que é que você tem oferecido a Deus? Você tem dado o seu melhor? Se você tem, meu irmão, glória a Deus. Se você ainda não tem, reveja e comece a ofertar a Deus o seu melhor. E quando eu falo de oferta, eu não estou falando só de finanças, não. Tem pessoas que têm negociado. Hoje eu não vou para o culto, não, porque eu estou cansado. Escute, quando você chegar aqui, você vai ser renovado. Eu não vou para o culto hoje, não, porque eu estou doente. Quando você chegar aqui, você vai ser curado.
Eu não vou para o culto hoje não porque eu estou sem dinheiro. Ore ao Senhor que Ele vai trazer a providência sobre a sua vida. Então, meu irmão, não tem desculpa para que a gente possa se apartar da presença do Senhor. Escute, valorize aquilo que foi entregue em suas mãos. Valorize aquilo que o Senhor te deu. O que nós recebemos é muito precioso. É o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 11, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como oferta pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns. Então o amor, o perdão, ele é uma atitude de amor e vice-versa. Então nessa noite, se alguém te machucou na sua trajetória de vida, se você em algum momento pensou em desistir porque você não consegue liberar perdão, escute, meu irmão, o Senhor quer renovar você nessa noite. O Senhor quer libertar você dessas amarras. O Senhor quer libertar você dessa prisão, dessa barreira que se levantou sobre a sua vida e tem impedido você de dar o seu melhor ao Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a gente nessa noite, que a gente seja liberto pelo poder do perdão. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus, eu quero orar por você. Você pode aplaudir a Jesus?